Há alguns anos, a nossa multitalentosa artista queridíssima, que já tá vindo pro Brasil, a Lady Gaga, lançou um álbum de estúdio que gerou muita controvérsia aí entre os fãs, gerou muita repercussão na mídia, justamente por ter vindo depois de uma era muito diferente do que a Lady Gaga tinha feito em um álbum pop, o álbum Joanne. O Joanne, ele veio depois do art pop e depois do Chick to Chick, que a Lady Gaga tinha adentrado no jazz. Então veio depois de uma era super pop eletrônica e depois de uma era inteira de música jazz. E a galera tava muito confusa com o que a Gaga queria transmitir com esse projeto, por que tava sendo tudo tão diferente, e ao mesmo tempo tinha muita gente se deliciando com essa nova vertente da Gaga, que sim, ela já havia mostrado pra gente em pequenos momentos na sua carreira, porém, não tanto desse jeito. Portanto, hoje eu tô aqui pra contar como que foi a era Joanne da Lady Gaga, do que se tratou esse álbum dela, por que teve essa mudança e o que as pessoas acharam desse projeto. Mas antes de eu contar pra vocês sobre o Joanne da Gaga, deixa eu me apresentar pra quem não me conhece ainda. Oiê! Muito prazer, eu sou o Noah e aqui na internet eu falo de cultura pop, então se tu gosta desse tipo de assunto, já vai se inscrevendo aqui no canal, venha fazer parte da nossa comunidade de Nailinhos, curte esse vídeo também, comenta aqui embaixo assim que esse vídeo acabar o que tu acha do álbum Joanne da Lady Gaga e ó, não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele teu amigo Little Monster de carteirinha ou com aquela pessoa que tu conhece que gosta de cultura pop. E ó, não te esquece de me seguir nas minhas redes sociais pra ficar mais pertinho de mim e mais por dentro do mundo pop também, beleza? Vamos lá então falar sobre o Joanne da Lady Gaga. Se teve uma era que a gente achava que a Lady Gaga poderia não surpreender mais, mas surpreendeu mesmo assim, foi a era Joanne. Gente, foi assim, chocante, pelo menos pra mim. Ok, que toda essa mudança de imagem pra algo mais suave já tava meio que sendo esperado por muitas pessoas, justamente por conta da era jazz da Gaga que tinha vindo antes. Mas assim, pra quem gostava da Lady Gaga bem popzona, que tava acostumada com ela no The Fame Monster, no Born This Way, no art pop, um Joanne da vida, ele causou impacto, porque foi nesse álbum da Gaga, foi nessa era, que ela teve uma suavização de imagem. Ela quis demonstrar outras coisas, foram outros propósitos transmitidos ali. Foi uma coisa que fugiu do significado de fama do The Fame, dos monstros do The Fame Monster, da militância do Born This Way, da eletrônica dançante do art pop, do jazz clássico que ela fez no Chick to Chick. O Joanne, ele foi um projeto único exclusivamente para poder superar os traumas não somente da Gaga, como da família inteira dela. Ela fez esse projeto para isso, de cura interna. E nesse álbum, ela acabou abordando outros gêneros musicais. Uma coisa que eu admiro muito nela, apesar de não ser muito fã do Joanne, algo que eu gosto em artistas como, tipo, a Gaga, a Miley Cyrus, é que são camaleoas, né, gente? A gente nunca pode esperar a mesma coisa dessas artistas, é sempre algo diferente, é sempre um ritmo musical diferente, são sempre letras e conceitos diferentes, por mais que um dia ela faça algo parecido, nunca é a mesma coisa. E no Joanne veio ali o country, veio resquícios de folk, não é um álbum de jazz, mas existem momentos específicos onde a gente consegue encontrar melodias semelhantes às do jazz. Então assim, foi tudo muito diferente e a construção da era também foi diferenciada. Vamos entender um pouquinho de como que foi? Musicalmente, o Joanne, ele é um disco bem mais despojado, com bastante influência de dance pop, soft rock, americana e country, com bastante ênfase nos vocais da Gaga. E as composições do Joanne, eles abordam temas de família e emoções da vida. A morte da tia dela, a Joanne Stefani Germanotta, que teve um forte impacto na composição desse projeto. E a atuação da Gaga na série American Horror Story também influenciou o projeto criativo dele. O lançamento e a divulgação do Joanne marcaram uma suavização na imagem da Gaga, porque a Gaga adotou um visual muito mais cantora e compositora do que aquela grandiosa diva pop escandalosa. Ela tava só usando um chapéu de cowgirl rosa,
um jeans, tudo em cores pastéis, remetendo bastante aos anos 70. E ela promoveu o Joanne junto com a Dive Bar Tour, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas a Dive Bar Tour foi uma turnê bem intimista que a Gaga fez de pouquíssimos shows, nossa, até me embolei aqui, onde ela fazia show em bares, tanto pra mostrar que toda a era Joanne seria bem mais intimista, quanto pra poder remeter a quando a Lady Gaga começou a sua carreira artística. Ela cantava em bares em Nova York, gente, então por que não voltar a cantar em bares agora como uma super estrela? O que impede ela? Dali a gente já podia ver como que a era Joanne seria construída, algo bem próximo, nada escandaloso, visuais cleans, sem muita maquiagem, era só shortinho jeans e blusinha preta, era assim que a Lady Gaga tava aparecendo pra gente. E além dessa turnê nos bares, ela fez a Joanne World Tour, que começou em 2017, terminou em 2018, e a Gaga também fez muitas aparições na TV. Ela também participou do intervalo do Super Bowl no ano de lançamento e do Coachella naquele ano também. E ela ainda lançou um documentário na Netflix, o Gaga 5 Foot 2. Gente, ela fez muita coisa na era Joanne. Antes do Joanne ser lançado, a Gaga ela tinha feito um álbum pop já, o Art Pop, que tinha sido lançado em 2013, com críticas bem mistas, mas que mesmo assim estreou no topo da Billboard 200 e tinha vendido muitas cópias até então. Só que depois de tudo que aconteceu na era Art Pop, que inclusive tem vídeo aqui no meu canal contando tudo sobre o Art Pop e o que rolou na era, a Gaga chegou até a recalcular a rota. Ela pensou, opa, será que eu desisto? Será que eu não desisto? Por onde eu vou? Por onde eu não vou? Ela tava sentindo sentimentos ali. A Gaga, ela tava se sentindo muito deprimida e ela não tava conseguindo enxergar o seu próprio talento. Ela não tava conseguindo mais olhar pra si mesma e enxergar a artisticidade que ela tanto possui em grande escala. A recepção ambígua do Art Pop, as controvérsias em torno desse álbum e do Born This Way, além das críticas negativas da mídia, motivaram a equipe da Gaga a propor uma mudança de imagem. Daí, a Gaga passou a priorizar mais a sua voz, a enfatizar mais a sua voz. Tanto é que, depois do Art Pop, a Gaga lançou um álbum de jazz, o Cheek to Cheek, com o tão icônico Tony Bennett, que inclusive ganhou um Grammy. Ainda depois disso, a Gaga também atuou em American Horror Story, Hotel, um papel que rendeu pra ela um Globo de Ouro. Inclusive, durante o Globo de Ouro, ela confirmou que ela lançaria o seu próximo álbum de estúdio ainda em 2016. Aí ela começou a provocar os fãs, os Little Monsters, na internet, com imagens e vídeos do processo todo criativo. Segundo a Gaga, ela queria que os fãs se surpreendessem bastante com esse próximo álbum dela, descrevendo ele como uma experiência maravilhosa e de busca pela alma, muito diferente do Art Pop. Depois de tudo o que aconteceu com a Lady Gaga, super diva, super estrela global, satânica, gaganazi, clipes polêmicos no Born This Way e a fama do The Fame, os monstros do The Fame Monster, as controvérsias da era Art Pop, tudo isso deixou a Gaga meio perturbada, assim, né, gente? É muita coisa. Então, ela queria seguir por um outro rumo e a equipe percebeu que talvez aquele momento fosse a hora de dar uma pensada, dar uma recalculada de rota, mudar um pouco a imagem. E foi o que aconteceu. A partir dali ela começou a fazer outras aparições, ela lançou o álbum de jazz, ela foi focar na atuação, né, participando de American Horror Story, e no meio de tudo isso a Gaga já foi gravando o seu próximo álbum de estúdio, que futuramente viria a ser o Joanne. Aí ela ficava só provocando mesmo a gente sem dar muitas informações sobre. A Gaga tinha dito que o próximo álbum dela seria sobre você retornar à sua família, de onde você veio, a sua história, porque é isso que fortalece a gente. Não é olhando pra fora que a gente vai encontrar essas coisas, é olhando pra dentro. E a família, a palavra família, o conceito família é um dos temas centrais do álbum Joanne. A Gaga explicou que esse projeto percorre todas as emoções da vida, e ao criar as músicas dele, ela imaginava uma garota do interior dos Estados Unidos que poderia vir a se conectar com as suas letras, e para isso ela misturou o country, o pop, o dance, o rock, o eletrônico, o folk. A morte da tia da Gaga, que ela nem chegou a conhecer, a Joanne Germanotta, influenciou muito as letras e a emoção das músicas, que também abordam identidade, perda, desilusão, desejo, nostalgia. A
Gaga, ela queria transmitir emoções de perdas dela, de sentimentos da família dela, de feridas que nunca foram curadas 100% para as pessoas. Ela imaginava que aquelas músicas pudessem ser transformadoras para pessoas que talvez sentem as mesmas coisas que ela, que tenham passado pelos mesmos sentimentos negativos que a Gaga, que tenham tido perdas em suas famílias, assim como a Gaga teve. E, inclusive, a Gaga disse que durante American Horror Story, enquanto ela tava gravando, ela teve bastante inspiração ali, porque ela conseguiu ver um lado mais obscuro, assim, de como se aprofundar, trazer aquela obscuridade da série para as músicas, para os temas que ela tava compondo para o álbum Joanne. A Gaga comentou que o Joanne não era sobre a dor do passado, mas sobre a clareza do passado. Meio que no Joanne, a Gaga, ela tinha mais certeza do que nunca do que ela queria dizer e no que ela queria deixar na Terra para quando ela morresse. A Gaga também se inspirou em vários homens importantes da sua vida, como seu próprio pai e o seu ex-noivo, porque segundo ela, usando seu espírito rebelde, ela procurou entender as relações que ela viveu. O Joanne, ele não é um álbum triste, mas ele é um álbum revelador sobre quem a Lady Gaga é como mulher. Inclusive, um crítico musical chegou a dizer que toda a persona Lady Gaga glamurosa tinha sim ofuscado a verdadeira Lady Gaga, a Stephanie por trás da Gaga, mas que com o álbum Joanne, ela conseguiu recuperar sua autenticidade. Ou seja, tinha crítico dando bastante valor pra esse lado mais natural da Gaga. E a Gaga deu o nome de Joanne pro álbum por causa da sua tia, né, a irmã do seu pai, a Joanne Stephanie Germanotta. A Joanne, ela morreu no dia 18 de dezembro de 1974 com apenas 19 anos, por conta de complicações decorrentes do lúpus. E a Gaga, cujo nome do meio é Joanne, ela reconheceu que a morte da tia dela teve um impacto muito profundo na família dela e no trabalho dela. O encarte do álbum de estreia dela, inclusive o The Fame, continha um poema intitulado For a Moment, que foi escrito pela Joanne. E a Gaga acredita a Joanne, ela dá créditos pra Joanne por ajudar ela a superar problemas com vícios e dedicou inclusive a The Fame Ball Tour de 2009 pra ela. Ou seja, por mais que a tia da Gaga tivesse morrido lá nos anos 70, a Gaga nunca conheceu ela, a Joanne viveu super pouco, ela morreu antes dos 20 anos de idade. Com tudo que a gente viu sobre a era Joanne, dá pra ver que a família da Lady Gaga se sente extremamente abalada até hoje por conta da perda da Joanne. Sim, superou, entendeu, mas foi uma perda muito triste pra família da Lady Gaga. Então, por mais que a Gaga não tenha conhecido a Joanne, que também tinha esse lado artístico, esse lado compositora, esse lado de ser uma poetisa, tudo isso foi conectando a Gaga com alguém que ela nunca conheceu, e aí ela resolveu fazer um álbum sobre isso, com esse tema central. Já que o Joanne seria sobre você ter clareza do seu passado, por que não falar de uma tia que você não conheceu, mas que também era artista e que causou grande abalo na sua ida na sua própria família, né? Foi um tema muito bom escolhido. Eu lembro que tinham vários memes do povo falando, gente, da Joanne, da Gaga. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, apesar dessa parte mais de paródias, eu acho que é um tema bem legal. É um conceito diferente, né? É bem diferente mesmo. A gente não encontra artistas fazendo isso, dando tanta prioridade pra algo assim, ao ponto de fazer um álbum todo sobre. Quando a Gaga revelou o título do álbum, ela também mostrou a arte da capa, que é ela, de perfil, usando um chapéu rosa de aba larga com um fundo azul. A chapeleira, a pessoa que fez ali o chapéu da capa do Joanne, disse que esse chapéu ele foi inspirado na cantora inglesa Marianne Faithfull, e ela disse que a Gaga foi a primeira a pedir esse modelo de chapéu na cor rosa. Um crítico da Billboard disse que a capa era bem mais simples em comparação com as capas do Born This Way de 2011 e do Art Pop de 2013, mas também descreveram como cuidadosamente composta, dizendo que era um indicativo de que toda a música do álbum era muito mais direta do que os trabalhos anteriores da Gaga. A versão padrão do Joanne tem 11 músicas e a Deluxe tem mais 3 músicas adicionais, 2 bônus e uma demo. E o encarte do Joanne tem fotos da Gaga com o pai dela, a carteira de motorista da Joanne, a caligrafia da Joanne, porque a Gaga, ela achou que seria de muito bom tom incluir relíquias da família dela que ainda carregam significado
para ela até hoje. Ou seja, desde a composição até a capa do álbum, até o conceito geral e até o encarte, a Gaga tava nessa vibe mais intimista e realmente familiar. O empresário da Gaga na época tinha confirmado que o Joanne ele não seria lançado até a segunda metade de 2016. Em setembro de 2016, a Gaga então atualizou seu site oficial anunciando o novo álbum e revelou o título do single principal, Perfect Illusion. E olha, gente, que música, hein? Perfect Illusion é magnífica. No dia 15 de setembro, a Gaga apareceu no programa Beats One da Apple Radio e anunciou que o álbum então se chamaria Joanne e seria lançado em outubro de 2016. Ela também confirmou que nas próximas 48 horas a gravação estaria finalizada. A Gaga, ela confessou que anunciar finalmente o nome e a data de lançamento do álbum foi um momento muito agridoce pra ela, porque ela reconhecia que não era o fim, apenas o fim desse momento, é também o começo de um novo momento. E na mesma entrevista, a Gaga disse que, ao contrário dos lançamentos recentes, o álbum dela não estaria disponível exclusivamente nos serviços de streaming como a Apple Music ou Tidal, porque ela disse pra gravadora dela que se eles assinassem esses contratos com a Apple Music e com o Tidal, ela ia vazar todas as músicas novas dela. Só que, gente, não adiantou de nada. O Joanne vazou pra caramba, ele foi lançado mais cedo não sei aonde, aí vazaram, aí depois vazaram mais aí. Nossa senhora, como vazaram este álbum, foi babality. Coitada, né, gente? Quase, eu acho que todos os álbuns da Gaga vazaram. É bizarro, né? Ou equipe de segurança falha, é triste. E a divulgação do Joanne, ela foi feita meio que à moda antiga. A própria Billboard apontou isso. Ao invés da Gaga priorizar lançamentos surpresas, anúncios surpresas, como a indústria tava fazendo e segue fazendo até hoje, ela queria fazer tudo à moda antiga mesmo. Então, ir em programas de TV, aparecer em lugares e anunciar com calma, esperar com calma. Ela queria fazer desse jeito, pra gente se sentir em outra época. Ela não queria se render ao que a indústria musical estava seguindo, não com este álbum. Perfect Illusion, como eu disse pra vocês, foi lançado como o primeiro single do álbum em setembro de 2016 e recebeu bastante críticas positivas, com bastante elogios pra melodia, a mudança de tom da música e a entrega vocal da Gaga. Outros críticos meio que consideraram Perfect Illusion como uma escolha bem decepcionante como primeiro single em comparação com os lançamentos anteriores da Gaga. A música estreou no primeiro lugar da França e alcançou o 15º lugar na Billboard Hot 100. Depois foram lançados 2 singles promocionais, Million Reasons, que, assim, um hit, né, gente? Todo mundo conhece Million Reasons. E Ayo. Ayo tinha sido inicialmente escolhida como segundo single, só que Million Reasons teve muito mais sucesso comercial, daí foi lançada primeiro. A gente também teve um clipe pra música John Wayne, que, considerando assim, se tornou um single, e a música Joanne também foi oficializada como single lá na Itália em 2017, com uma versão em piano. A divulgação de singles pra essa era, ela não foi tão massiva quanto as eras antigas da Gaga. Teve single, teve clipe, teve performance, teve hit. Million Reasons não foi parar no primeiro lugar, mas olha, chegou longe, viu? Se tornou realmente um hit, principalmente depois da apresentação da Gaga no Super Bowl. Só que assim, como tudo tava sendo mais intimista, creio eu que esse álbum, a Gaga e a equipe dela sabiam que não ia ser um álbum lotado de hits, que ia parar tudo no primeiro lugar. Não era esse o objetivo central do projeto. Então, para os números que ele obteve com os singles, na minha opinião, foi tudo muito que ótimo. Pouco antes do lançamento do álbum, como eu disse pra vocês, a Gaga tinha anunciado a Dive Bar Tour, patrocinada pela Bud Light. Foram 3 shows em bares pequenos dos Estados Unidos que aconteceram nos dias 5, 20 e 27 de outubro de 2016. Essas apresentações foram transmitidas ao vivo pela página da Bud Light no Facebook, e a Gaga tinha descrito os shows como uma oportunidade de retornar para as raízes dela, e ela disse que queria fazer uma conexão mais próxima com o seu público, depois de tantas apresentações em estádios e arenas. E ela tinha dito que os locais eles iam destacar bastante a vibe crua e americana do Joanne. Até que, em 2017, a Gaga então anunciou a Joanne World
tour pra divulgar o álbum. A Gaga adiou a parte europeia da turnê por conta das dores causadas pela fibromialgia dela e ela foi forçada a cancelar os últimos 10 shows. Os shows em si, eles foram considerados mais minimalistas em comparação com as turnês anteriores da Gaga, mas receberam bastante elogios pelos visuais e pelas habilidades vocais da Lady Gaga e pela conexão dela com o público. Arrecadou mais de 95 milhões de dólares com mais de 842 mil ingressos vendidos. Aí vocês me perguntam, tá, tamo falando de números, falamos dos singles, falamos da turnê, mas e o álbum? Ele teve um desempenho bom? Ele debutou bem? Ele vendeu bastante ou não? Nos Estados Unidos, o Joanne estreou em primeiro lugar na Billboard 200, vendendo 201 mil cópias, das quais 170 mil foram vendas puras. Isso é muita coisa. E o Joanne, ele se tornou o quarto álbum da Gaga a alcançar o topo da parada, seguido do Born This Way, Art Pop e Chick to Chick. Foi a segunda maior estreia de 2016 para um álbum de uma mulher nos Estados Unidos, somente depois do Lemonade da Beyoncé. E como resultado, a Gaga ela acabou se tornando a primeira mulher a ter 4 álbuns que chegaram no primeiro lugar dos Estados Unidos na década de 2010. No Metacritic, a nota ela é acima de 60, acho que é 67, se eu não me engano, de 100. O Metacritic é um site que reúne as notas dos principais críticos musicais, veículos de comunicação e seus críticos para um projeto. E o Joanne, ele teve meio que ali no 60 e pouco de 100. É uma nota boa? É, porque é verde, tá ali, tá tranquila, tá acima da média. Mas é uma nota esplêndida? Não. Muitos críticos disseram que o Joanne, ele tinha muita falta de ganchos fortes, sabe? Como se tivesse tirado a personalidade da Gaga. Já os críticos que a aclamavam o Joanne justamente por ter tirado aquela imagem de Gaga que a gente conhecia. Então ficava aquela briga. Metade não gostou de ter saído a Lady Gaga escandalosa e metade amou que isso aconteceu. Muitos críticos disseram que a simplicidade do Joanne foi a chave do sucesso do projeto, mas muitos também acharam que a simplicidade do Joanne foi justamente o fator que causou muito desinteresse no público. O fato é, o Joanne, ele foi feito como um álbum de superação interna para a Gaga, era a vibe que ela tava na época. Foi música country, foi folk, misturado com pop. Gente, teve de tudo nesse projeto, mas a Gaga priorizou o country, o folk, e é um álbum bem mais minimalista, um álbum bem mais intimista, um álbum feito pra ela, pra sua família e pros seus fãs verdadeiros, né? Muita gente estranhou, gente, a recepção ela não foi super boa assim, apesar de todo mundo estar acostumado com essa coisa de camaleoa da Gaga, de mudar bastante de gênero, de mudar bastante de estilo. Mesmo assim, você sair de uma coisa super escandalosa no pop, como o art pop, depois ir pra uma era jazz super glamourosa e depois pra uma era bem simples, como o Joanne. Tipo assim, o Joanne não tinha nem o glamour da era jazz, porque não tinha roupa brilhante, não tinha cabelos pra pro alto e maquiagens, era a Gaga pura, era muito diferente. Então por isso muita gente estranhou e a recepção não foi tão boa para vários fãs, mas nos rendeu aí músicas icônicas como Million Reasons, não tem como negar, Perfect Illusion, eu amo até hoje, e gente, eu gosto muito de John Wayne também, tipo, eu gosto John Wayne, não Joanne, eu gosto da música John Wayne. Ai, eu amo essa música, era minha favorita quando o álbum foi lançado, mas acho que justamente por ser a mais popzinha junto com Perfect Illusion, né, por ser aquela coisa mais agressiva, talvez seja por isso. Enfim, um álbum muito incompreendido por muitos, aclamado por poucos, e que a Gaga hoje em dia meio que finge que não existe, né, é uma pena, mas esse foi o Joanne da Gaga, uma era intimista e simples. Me digam vocês viveram a era Joanne da Lady Gaga? Qual que é a música favorita de vocês desse projeto dela? O que vocês pensam sobre toda a era Joanne da Lady Gaga? Não se esqueçam de comentar respondendo essas minhas perguntas agora que esse vídeo acabou. Curte esse vídeo também, envie esse vídeo para aquele teu amigo Little Monster, fãzaço da Gaga. Se inscreva aqui no canal, caso tu ainda não seja inscrito ou inscrita, venha fazer parte da nossa comunidade de nailinhos amantes da cultura pop. E me segue aí também nas minhas redes sociais para ficar mais pertinho de mim e mais por dentro da cultura pop. Beleza? Ó, o vídeo de hoje acaba por aqui, mas já já tem mais. Tchau!